mas no calor da emoção da organização desse evento, não é mesmo? Quanta expectativa, quanta espera. Está passando um filme aqui na minha cabeça. Bom, eu sei que a gente está num processo de isolamento social há muito tempo. O evento aconteceu mesmo assim, por isso eu tenho muito orgulho aqui de representar essa estreia, nesse visual incrível do Skyline de São Paulo. Veja só. Panorâmica, e o nosso objetivo foi conforto visual para todos vocês, além de uma curadoria de muito sucesso, com muitos experts que vão trazer o tema de forma simples e instrutiva. Bom, eu sei que vocês estão em segurança, mas a verdade é que eu preciso aqui fazer um aviso legal, senão a organização do evento me puxa aqui as orelhas. Então, para vocês também ficarem tranquilos, nós dizemos que estamos seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS e organizações governamentais brasileiras para a prevenção ao Covid. De forma clara, nós não usaremos máscaras. Considerando que todos nós estamos em uma distância segura um dos outros e que os equipamentos foram todos devidamente higienizados e as demais pessoas presentes no ambiente estão fazendo uso de proteção necessária à saúde. Além disso, mais 2 minutinhos da sua atenção. A organização do evento informa que todas as manifestações expressadas durante essas 10 horas de transmissão representam a vontade e posicionamento individual de cada palestrante, o que não significa dizer que tais posturas e pensamentos definem o posicionamento da empresa realizadora do evento ProScore. Bom, para quem não me conhece, eu sou Melissa Penteado, fundadora e sócia e CEO do Grupo ProScore, que é um birô digital de proteção ao crédito, authority de score, especialista em Big Data Analysis e motores de decisão parametrizáveis há mais de 20 anos no mercado. Bom, nada mais justo do que depois de tanto tempo de história, nós idealizarmos e realizarmos esse evento, não é mesmo? Eu sei que você vai ter a oportunidade de ter um olhar para esse tema como nunca foi abordado. Por isso estamos aqui tão alto, né? Esse é um dos paradigmas que a gente veio desmistificar. Será que vender bem é vender para quem tem score alto? E essa é a única solução? Então, aqui direto das alturas, a gente vai desmistificar alguns dogmas. Veja bem, esse evento ele tem uma característica de utilidade pública. Nós queremos trazer acesso à informação para facilitar o dia a dia, incorporar ainda mais soluções e agregar valor ao mercado. Afinal de contas, todos nós somos responsáveis pelo crescimento econômico brasileiro, não é mesmo? Pode até ser que você não me conhece, você também não tem ouvido falar da ProScore, mas eu aposto que você já teve contato com um dos nossos produtos. Então, onde que eu vejo? Porque aqui é assim, gente, é ao vivo, a transmissão, vamos lá, boa. Então é isso. Pode ser que você não me conheça e não tenha ainda tido contato com a nossa marca. Será mesmo? A verdade é que eu aposto que sim. Você se recorda da campanha dos nomes na latinha dessa marca famosa que você está vendo aí, da Coca-Cola? Pois é, você pode não saber, mas essa foi uma inteligência gerada pela ProScore. Não foram pessoas sentadas aí numa sala dando os nomes do seu sobrinho, do seu parente, querendo que elas fossem imprimidas, né, dentro dessas embalagens. Na verdade, o objetivo era aumentar vendas e agregar valor numa campanha que fazia muito sentido para esse cliente. Dessa forma, nós entregamos inteligência para você. Viu como você já teve contato com a gente? Então, vamos lá. Mas assim, se tudo fosse flores, né, seria fácil. Deixa eu apresentar para vocês a nossa Barça moderna. Para quem é vintage como eu, deve saber um pouquinho disso, né? O nosso famoso Google. Se tudo fosse solucionado por ele, seria muito fácil, não é mesmo? Ele também é conhecido como doutor, professor, né? Hoje a gente tem aí a famosa bola de cristal. Então, deixando essa prática que a gente usa no nosso dia a dia, imagina trazer isso para a rotina de trabalho. E se a gente pensasse
o seguinte, eu aposto que quem não me conheceu deve ter dado um Google aí do meu nome. Eu vou trazer até algumas curiosidades. Você deve ter encontrado minhas redes sociais, as redes sociais da empresa, algumas palestras que eu já participei, mas cuidado, eu tenho homônimos e meu nome tem 2 L's. Então, como que a gente faz todo esse tipo de análise, essa curadoria assertiva de forma que fique eficaz, não é mesmo? Pois é. Imagina tudo isso implementado no dia a dia. Eu aposto que você já deve ter parado aí para pensar como que eu acesso, né? Já que até o mestre Cuca Google nos auxilia, todas essas informações de forma célere e assertiva dentro da minha rotina de trabalho. Como que eu poderia incorporar tudo isso? Então, confabulando nisso, é que eu venho trazer a minha narrativa. Veja bem, a gente tem uma expectativa exacerbada em cima de pesquisas, de dados, né? Não é assim que funciona? A expectativa é essa, a gente gostaria que viesse tudo mastigado, que a gente tivesse as informações ali até com uma determinação, uma tomada de decisão. Mas a verdade é bem diferente, né? Os resultados às vezes vem assim, bum, tá faltando até uma sonoplastia aqui de bug de tela azul. Quem não conhece a famosa tela azul do Windows, né? A verdade é que o excesso de informação ou a ausência dele pode trazer uma série de complicômetros na tomada de decisão. No dia a dia é bem difícil. Então, pensando nisso, eu quero trazer uma curiosidade importante para vocês. Nesse mundo cada vez mais globalizado e digitalizado que nós nos encontramos, a geração de informações está cada vez mais célere. Vocês sabiam, olhando aí por essa fonte, depois vocês dão um Google no Visual Capitalist, que é a fonte dessa informação, sobre os resultados de 2019. Em 1 minuto, são mandadas mais de 18 milhões de mensagens, são acessados mais de 4 milhões de vídeos no YouTube. Imagina quantos rastros digitais a gente tem a cada minuto sendo incorporados exponencialmente no nosso dia a dia. Mas será que faz sentido a gente aproveitar todas essas informações? Eu aposto que sim. Então, como a gente sabe que as sinapses já estão aqui sobrecarregadas, a gente já não tem mais como quantificar e analisar esse excesso de informações, e olha que essa frase não é minha, apesar de eu realmente concordar com isso. É de um dos renomados cientistas de dados do momento, Ricardo Capra, que diz que a gente já está no nosso limite biológico de interpretação de tantos dados. Então, nós estamos passando, nesse momento, por eu diria, crescimento exponencial que traz aí um fenômeno chamado infoxication. Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar. É uma intoxicação por excesso de informação. A gente está na era de inovação? Com certeza, mas fato é que a gente está agora no momento de análise de dados. O dado virou o novo petróleo, não é assim? Eu prefiro dizer que é o novo bacon, ou melhor, a nova batata frita, que eu gosto mais. Mas o dado ele tem feito uma diferença relevante no dia a dia das empresas. Se já faz diferença na nossa vida, nas empresas isso pode fomentar e gerando mais eficácia nas vendas. Então, veja bem, se a gente chegou numa sinapse limite, que a gente já não tem mais como usar, como que eu posso aproveitar disso tudo? Existem sim sistemas computacionais, existem algoritmos para nos auxiliar em relação a tudo isso. É claro que o que eu estou falando não é novidade para ninguém. Muitos de vocês aí já sabem, passamos por uma série de revoluções, ou melhor, evoluções. Essa simbiose fonética é importante para entender o quanto isso agregou no nosso crescimento econômico enquanto até humanidade, não é verdade? Passamos por uma revolução agrícola, um processo de automaticidade e agora a gente está na revolução tecnológica do Big Data. E isso vai trazer exponencialidade cada vez mais para o nosso dia a dia. Claro que transformação dá medo, né? Gera impactos, a gente sabe, pode até causar defensivas, mas calma aí que nós estamos todos no mesmo barco. Temos soluções para tudo isso e pode ser mais simples do que vocês imaginam. Então, olhando sobre essa perspectiva, vamos voltar para o tema aqui do evento, afinal eu estou falando de score. Como que a gente metrifica tudo isso?
Você sabia que o Score ele é mais presente na sua rotina do que você imagina? Porque ele nada mais é do que uma metodologia que permite ver um recorte matemático. São pontos que ajudam as empresas e as pessoas a tomarem decisões, a decidirem estratégias para as mais variadas perspectivas. Então é simples. E o Score não é novidade. Ele pode até nesse momento ter um apelo sexista muito grande, mas ele existe desde a década de 60. E fora isso, né, todos os fenômenos matemáticos e estudos, logaritmos que já existem há mais de 100 anos. Então, é simples, mas o Score hoje está com esse apelo muito atrativo. Mas o que eu posso fazer na prática? Não se assuste, parece que o Score é uma ciência para quem trabalha na NASA, né? A gente hoje vê os cientistas de dados, né? Os econométricos agora têm esse novo upgrade aí nos seus rótulos, mas basicamente a gente tem aquela máxima, só se pode melhorar aquilo que se pode medir. E o Score está no seu dia a dia, está no meu dia a dia. Quando você olha o seu LinkedIn, a sua rede social, ela é escorada. Quando você vê estudos do IBGE, quando você vê e percebe, né, de repente, até a eficiência de uma rede elétrica, tudo isso é escoragem. Então, vamos simplificar? Vamos lá. Tudo é uma questão de ótica. E por isso, pensando em desmistificar alguns tabus aqui existentes, a gente vai falar sobre essa perspectiva. O que pode não ser bom para mim, pode ser o seu público-alvo. Você já parou para pensar nisso? Então, por que a gente ainda comete o erro de achar que as soluções devem ser engessadas? Então, tem que ser um processo ganha-ganha. E é nessa hora que eu gosto de trazer. Esse é um dos meus slides favoritos. Se por um lado eu tenho um consumidor preocupado com a sua reputação financeira, com a sua escoragem de crédito, com a sua história, o que ele pode ganhar como benefício, do outro eu tenho as empresas analisando esse consumidor, seja ele pessoa natural, seja ele pessoa jurídica. E todas essas decisões cada vez também têm que ser mais céleres e acuradas. Afinal de contas, ninguém tem tempo a perder. Esse é um dos preciosismos do século XX, não é verdade? Então, é uma linha tênue de decisão. Então, para a decisão ser assertiva, você precisa também parametrizar suas soluções, para fomentar suas vendas de forma correta. Veja bem, microfone, a gente vê aqui, está funcionando? Ok, pessoal, a gente aprende. Então, vamos lá. Para quem ainda pensa que o Score ele é focado só no crédito, sinto lhe dizer, hoje você vai receber um upgrade de informação. O Score ele é muito mais multifacetado do que isso. O Score serve para análise antifraude, para processos de compliance, para geração de negócios, para até fomentar cobrança. Bem interessante, né? Tem diversas análises que você pode escorar. E é por isso que a gente traz aqui uma ideia que eu gosto de socializar e compartilhar com vocês, que é o plug and play, o dado como insumo. Quando a gente pensa que um reporte engessado pode não ser a melhor solução, como eu faço para esse reporte se tornar customizável para a minha necessidade? Gerar um fit para o meu dia a dia. É mais ou menos como um tijolinho do Lego, sabe? Você tem que usá-lo como um insumo, como uma matéria-prima. E cada um constrói aquilo que é necessário para a sua vontade, para o seu objetivo. Então, nada mais justo de que seu score sejam as suas regras, para o que seja, para qual seja a sua necessidade. Nesse processo de transformação digital, a gente percebe bastante, né, hoje, que tudo é vendido online. Se eu não estou pessoalmente, se crédito é confiar, como eu faço isso? Então, existem soluções aí dentro de prateleiras de mercado muito interessantes. Então, vamos lá. Outro upgrade que vocês vão receber hoje, e eu espero estar agregando valor e aí aquecendo um pouquinho dessa manhã. As automaticidades inteligentes. Se você acha ainda que SaaS é só Software as a Service, vamos atualizar esse seu conceito. Nós estamos falando de Solution as a Service. Porque assim, pensa, se a gente está nessa era de inovação, no fim das contas, nós estamos numa era de conveniências. Então, é conveniência para o meu dia a dia e conveniência e benefício para o meu consumidor.
Dessa forma, existem os motores de decisão, que são aplicações que geram inteligência em cima de grandes massas de dados. Tudo de fácil visualização, com liberdade na parametrização para potencializar vendas e negócios. Claro, minimizando o risco. Lembra que eu disse que às vezes o melhor cliente para você pode não ser o do outro? Então, pensando nessa Solution Experience, eu acho que vocês já sabem bem, está sendo bem batido essa história, né, de UX, UI, quando que a pessoa fica na jornada entretida. Enfim, a ideia aqui é por volta do Customer Centric, tudo em volta do consumidor. E não importa que porte seja a empresa e não importa que consumidor a gente esteja falando. A verdade é uma só. O tamanho único não serve para todo mundo. Soluções engessadas não geram conveniência. Então, a gente precisa entender qual é a nossa dor para responder isso de forma segura, para fomentar as vendas e fazer a evolução dos nossos negócios, quiçá da nossa economia. Então, vamos lá. Eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque existem alternativas. Se vocês ainda ficam pensando somente naqueles nomes tradicionais, eu acho que o mais importante aqui é dizer que não é necessário enaltecer marcas. É entender como a prova de conceito faz sentido para você. Então, existem caminhos para potencializar tudo isso e alavancar os negócios. Não é mágica, é tecnologia. Então, já que a gente ainda não tem bola de cristal e nem o gênio da lâmpada, como que a gente pode olhar para o futuro, entender as tendências e aplicar para o nosso presente? Tem aí, dentro dessa tela, algumas das tendências tecnológicas mais interessantes e promissoras para essa nossa década. Então, um processo de modernização rápida que a gente via acontecendo a cada 2 décadas, a gente vê acontecendo ciclos a cada 3 anos. A gente está falando aqui de Edge Computing, Cloud Computing, estou falando da revolução de Data Revolution, né, de excesso de dados, de segurança cibernética, estou falando de hiperautomatização, o IoT que veio com tudo, que vai gerar mais informações ainda, não necessariamente pessoais, mas que pode trazer e agregar valor sobre hábitos. Então, na hora que a gente olha tudo isso e pensa em computação quântica, sim, existem soluções. A gente não precisa só ficar esfregando e desejando um futuro melhor. A gente pode começar a praticar agora, pouco a pouco, etapa a etapa. Até o regulador já percebeu a importância dessas mudanças. A gente está falando de novas entradas aí regulatórias do PIX, que é o pagamento instantâneo, a gente está falando do Open Banking, do Open Finance, do Open Data. Essa é uma evolução bem interessante. E do próprio Sandbox. Mas vocês vão acompanhar mais isso com o regulador aqui na nossa segunda manhã do evento. Bom, vamos fazer um paralelismo. Se tudo mudou, se existe a evolução tecnológica por trás de toda essa revolução que veio para ficar e a gente sabe que não tem volta, vamos entender um pouco cada etapa desse processo. A gente saiu lá do escambo falando de commodity. E o que era um commodity? Hoje a gente traduz dentro do nosso universo como os dados. Ele é um commodity. Mas depois a gente evoluiu para esse processo de produto. Então, o produto era a soma, nesse caso, de dados para gerar algo interessante. Então, eu falo que são as informações. Depois a gente foi para a era de serviços. E aí a gente entrega, né, uma perspectiva de reportes. Então, eu tenho aqui os relatórios formatados, bem interessantes, mas ainda assim engessados. E estamos entrando nessa era de revolução que a gente fala de experiência. Então, quando eu trago a experiência, eu estou falando de customização, de personalização. Então, nessa hora eu estou falando de score. Bom, mas sabendo que a gente já tem as informações tradicionalmente conhecidas, como eu posso agregar valor também com Big Data e com outras informações? Bom, a história pode contar a nosso favor, não é assim? Todo mundo espera um benefício, todo mundo age também assumindo as suas consequências. Por que não incorporar? Bom, nesse slide a gente tem a Maria. Lembra da campanha da Coca-Cola, dos nomes mais populares do Brasil? Maria e José. A gente tem os nossos personagens aqui na nossa apresentação.
Então a Maria tem uma jornada aí de comportamento de pagamentos, de pontualidade desses pagamentos, e isso de fato pode agregar valor, mas ele só agrega valor se somado às informações que a gente já entende. Vamos lá. Se a gente sabe que essas informações estão em excesso, será que mais é o melhor para o algoritmo? Ou a gente pode simplificar isso para aquela frase notória do menos é mais? Então, essa é a resposta que eu vou deixar para os especialistas trazerem para vocês. O ponto disso tudo, a gente já está chegando no final dessa oratória, é a democratização. Eu, pessoalmente, acredito nesse processo e eu só sei que para a gente democratizar mais o acesso a todos é quebrar a assimetria informacional, facilitando o acesso para pessoas e empresas, para que elas entendam que essa solução não é cara, cabe no bolso, que é possível fazer a diferença, que todo mundo tem um benefício no final do dia e pode ser uma relação ganha-ganha. Bom, tem uma frase notória que eu acredito muito e eu gosto de incorporar na minha rotina, até nesse propósito de posicionamento de empresa. O Samuel Klein, que é o fundador das Casas Bahia. A gente pensa em democratização somente para o pobre, não é assim? Mas ele tem um patrimônio tão nobre que é o nome dele. A riqueza do pobre é o nome e o crédito é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, por que não a gente resgata a dignidade ofertando produtos sustentáveis para as pessoas e que façam sentido, não usurpem delas, não usurpem da oportunidade que elas têm. Vamos fomentar o acesso a todos. E é através dos dados que eu acredito que essa revolução vai acontecer. O segredo, como ele diz bem, é comprar bem comprado e vender bem vendido. Não é assim? Bom, na verdade, para encerrar, a democratização, ele é um processo de metanoia, de mudança de mentalidade. A gente está numa fase tanto de nomes americanos, né? Uma mudança de mindset. Mas, afinal de contas, é tudo uma questão de consciência e empatia. Se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. A gente evita algoritmos abusivos e exclusivos porque todos nós somos consumidores. Não é assim? Bom, para encerrar, eu agradeço muitíssimo. Um sonho para sair do papel precisa de um time, então todos que estão aqui, eu agradeço muito por vocês me ajudarem a tirar esse sonho do papel. Obrigada, sintam-se todos muito representados na minha pessoa, tá bom? Um ótimo dia para vocês e espero que a gente agregue valor nessas 2 manhãs. Com vocês, a gente já vai ter logo em seguida os nossos especialistas e eu tenho uma ilustre presença aqui que eu estou assim ansiosa para apresentar. Veja bem, o Eduardo Gianetti, um dos renomados economistas e professores do Brasil, ele estará aqui conosco e fará já a sua palestra logo depois de mim. Então, em 5 minutinhos, vocês vão poder acompanhar todo esse conhecimento e experiência que ele tem para nos trazer, falando sobre desafios do Brasil, inspiração global e local e revolução tecnológica. Até já já. Muito obrigada.